Você provavelmente sabe o que foi o fascismo e o nazismo, mas você sabe como essas ideologias conseguiram nascer, se instalar e provocar eventos tão grandes e importantes na história como a Segunda Guerra Mundial? Mas como assim, Camila? Bem, assiste que eu te explico. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália teve muitos de seus interesses que não foram atendidos, como, por exemplo, os territórios de Dalmácia e Fiume, que ele esperava ter posse sobre eles após a guerra, mas no final não teve, além de estar passando por uma forte crise econômica devido à dívida externa. Esses problemas logo geraram uma instabilidade social, caracterizada pelos altos níveis de empobrecimento da população e desemprego. Dentre esses desempregados estavam os ex-combatentes, isso vai ser muito importante depois, e também uma instabilidade política, já que agora havia uma maior luta operária, uma maior luta camponesa, e isso também gerou um aumento do PSI, o Partido Socialista Italiano. Rapidamente, cresceu o número de greves e da ocupação de fábricas e fazendas, o que foi chamado de Grande Medo, ou Biênio Vermelho, porque, anos 20, além de que estava havendo agora uma grande oposição da igreja e dos proprietários de terra contra o comunismo. Então, percebemos que a Itália está passando por uma crise do Estado liberal democrático. Ou seja, as pessoas estão deixando de acreditar no liberalismo, na democracia, e passam a desejar regimes mais totalitários. E, em meio de tudo isso, surge nosso queridíssimo Benito Mussolini. E ele cria os Fasci Italiani de Combattimento. Esses grupos de combate pregavam o nacionalismo, inspirados pelo grande Império Romano que a Itália já foi, o militarismo, além de serem contra o comunismo e o liberalismo político, sendo assim formados por estudantes, a classe média italiana e os ex-combatentes que eu havia mencionado antes. E assim foi surgindo o fascismo na Itália. Mas também é importante lembrar que foram utilizadas estratégias para popularizar essa ideologia. Um exemplo delas foi a própria figura do Mussolini. Ele passava uma imagem mais viril, máscula e até mesmo sexual. E isso provocava um efeito psicológico muito forte sobre as massas. Além disso, foi utilizado o esquadrismo, que no caso é o uso da violência como uma estratégia política, isso por meio dos camisas negras, que eram anticomunistas. Isso provocou o apoio da elite. Em 1922, 3 anos depois da criação dos Fasci de Combattimento, houve a Marcha sobre Roma, uma passeata organizada pelos fascistas para exigir uma maior participação política deles, além de mostrar o seu grande poder. Isso fez com que Mussolini fosse promovido como primeiro-ministro da Itália pelo rei da época, Vítor Emanuel III. E nas eleições de 1924, com uma ajudinha dos camisas negras, se é que você me entende, o partido fascista conseguiu vários cargos dentro do parlamento, ajudando na criação das leis fascistíssimas. Essas leis, criadas em 1926, promoviam o fim dos demais partidos políticos que existiam, a cassação dos comunistas, o aumento do poder do Mussolini, além de uma grande perseguição dos demais grupos políticos. A elas, outras medidas que foram tomadas durante o governo fascista foram a criação da OVRA, uma polícia secreta, que é tipo a KGB lá da Rússia, a criação de tribunais especiais, os tratados de Latrão, que promoveram um apoio da igreja por meio da concessão de territórios a ela, que no caso é o Vaticano, e também a definição do catolicismo como religião oficial da Itália, o que promoveu uma legitimidade do fascismo, fora também o básico dos regimes totalitários, como, por exemplo, censura e manipulação de mídia, doutrinação, que no caso eram os filhos da loba. Lá na Alemanha, a gente vai ver que é a juventude hitlerista, e também a proibição de greves e intervenção nos sindicatos. E outros detalhes a mais foram a definição da Itália como um Estado corporativo, onde os empresários e operários deveriam se unir para poder agir em conjunto e ter interesses em comum, e também a Carta del Lavoro de 1927, que definia melhores leis trabalhistas para os operários, gerando maior apoio popular. E por fim, temos a política externa italiana, que visava duas coisas. A primeira era atingir o seu antigo território, ou seja, o do Império Romano,
E o segundo era promover missões civilizatórias à África, como uma maneira de salvação. Isso especificamente para a Etiópia, porque ela possuía um território extremamente próspero, além de ter sido um dos únicos países da África que não foi colonizado durante o processo de neocolonialismo, imperialismo no caso. Então, a Itália, que tinha suas colônias meio, não eram tão boas quanto a Etiópia, travou uma guerra contra o país em 1935 para tentar se aproveitar de tudo que tinha lá e promover a industrialização. Na Primeira Guerra, veio junto o fim do Império Alemão e a fundação da República de Weimar, que era comandada pelo presidente Paul von Hindenburg e um parlamento para auxiliá-lo. E assim como na Itália, a Alemanha também sofreu com uma crise econômica, mas que foi 10 vezes pior devido ao Tratado de Versalhes e à crise de 29, que aconteceu anos depois do fim da guerra, mas que ainda assim piorou muito a Alemanha. Tudo isso foi ajudando não somente a instalar uma crise no Estado Liberal Democrático, mas também a fazer crescer aquele nacionalismo hostil que já tinha mostrado suas garras durante a Primeira Guerra, mas que ia ser muito pior na Segunda. Então, em 1919, assim como Mussolini no mesmo ano fundou os Partidos de Combatimento, Adolf Hitler, um austríaco, fundou o Partido Alemão dos Trabalhadores, o DAP, que logo depois foi mudado para NSDAP, que o NS significava Nacional Socialista. E muitas pessoas a partir disso pensam assim, ai, o Hitler era socialista. Não, definitivamente não. Na verdade, ele era anticomunista e o Nacional Socialista que foi implantado no nome do partido foi voltado mais para atrair a população. Já é possível notar que o Partido Nazista ele já tem muitas semelhanças ao Partido Fascista. Isso também não seria diferente nos seus membros, já que ele também era formado por estudantes, classe médias e ex-combatentes, além do geral na extrema-direita. Porém, ainda assim, o Hitler não era nada popular. Então, para tentar reverter a situação, ele e os seus demais colegas nazistas decidiram invadir uma cervejaria muito famosa da Alemanha e dar um golpe de Estado lá. Esse golpe foi chamado de golpe de Baviera e depois disso ele foi preso. Mas, enquanto ele estava na cadeia, ele publicou um livro. Gente, esse livro deixou ele muito famoso, mas muito famoso. O Mein Kampf, que era o nome do livro que ele publicou, e traduzindo para o português significa Minha Luta, retratava sobre todas as ideias que foram aplicadas e defendidas pelo Partido Nazista. Então falava de antissemitismo, anticomunismo, antimarxismo, também de temáticas mais racialistas, e tudo isso fez com que o partido crescesse cada vez mais. E com toda essa popularidade acumulada, durante as eleições de 1932, além do Partido Nazista ter conseguido a vitória e agora fazer parte do parlamento, o Hitler ele foi nomeado como chanceler da Alemanha pelo próprio von Hindenburg. Então, durante esse período que o Hitler era chanceler, ele conseguiu difundir várias das suas ideias no Estado alemão, como, por exemplo, a questão do antissemitismo, essa obsessão com a raça ariana, a raça pura, e também o espaço vital. O que é o espaço vital? Seria aquela região perfeita onde os alemães poderiam desenvolver o Terceiro Reich, se militarizar, expandir, praticar imperialismo. Isso seria nada mais nada menos na região do leste europeu, onde ficava a União Soviética, os Balcãs, e lá também ficavam os eslavos. Então não era só uma questão territorial que motivava, mas também uma questão racial. E nós estamos acompanhando Hitler como chanceler. Mas, assim, como que ele saiu de um mero austríaco para o chanceler da Alemanha, para o ditador mais pampampam da Segunda Guerra Mundial? E um evento muito importante para isso foi o incêndio do Reichstag, que era o parlamento alemão, em 1933. Esse incêndio foi cometido pelos nazistas, mas eles culparam os comunistas pelo crime. Isso daí gerou um medo enorme sobre uma revolução comunista na Alemanha. O país agora entra em estado de emergência e os poderes do chanceler são aumentados. Então Hitler ele passa a perseguir os comunistas, prender eles nos campos de concentração. Além disso, ao fim dos direitos civis, e agora o Partido Nazista era um partido único da Alemanha. E em 1934, o nosso querido Paul von Hindenburg morre. Então Hitler decide juntar o poder do presidente junto do poder do chanceler e forma um novo cargo para a Alemanha,
o Führer. E aí, com esse cargo bem mais poderoso que o de chanceler, o Hitler passou a aplicar diversas medidas bem mais totalitaristas, como, por exemplo, a doutrinação, feita por meio da juventude hitlerista, que era tipo os filhos da loba da Alemanha, que no caso era para doutrinar as crianças, etc., nazificação, e também os atos de fé, onde eles pegavam qualquer documento, livro, escritos que eram contra os ideais nazistas e queimavam. Também foi implantado o terror de Estado, onde eles começaram a perseguir, prender, matar, torturar qualquer um que era contra o regime nazista. Também houve o rearmamento da Alemanha, isso sendo contra o Tratado de Versalhes. E, para mim, uma das partes mais importantes, a questão da perseguição dos judeus devido ao arianismo durante esse período entre guerras. E tiveram dois eventos muito importantes que marcaram o antissemitismo na Alemanha. O primeiro foram as leis de Nuremberg, em 1935, que retiraram a cidadania dos judeus e puseram uma questão da contaminação por sangue. Como assim? Bem, o que é que acontecia? Os homens e mulheres que eram judeus não podiam mais se relacionar com alemães ou alemãs. Isso porque, dessa maneira, eles iriam estar contaminando a linhagem ariana, o que é um absurdo. E o outro evento importante foi a Noite dos Cristais. Anteriormente, um diplomata alemão muito importante foi morto e os judeus foram acusados de terem matado esse cara. Então, sabe o que os alemães fizeram? Eles foram lá, numa noite, e estupraram milhares de judias, destruíram milhares de lojas que os proprietários eram judeus e, no geral, cometeram vários abusos a eles durante esse período. E para você que gostaria de saber mais sobre essa questão da Alemanha nazista, dos judeus, etc., eu tenho um livro muito bom para recomendar para você. O nome dele é Maus, ele é uma história em quadrinhos, ela foi publicada pelo Art Spiegelman e a história retrata sobre o pai dele, o Vladek, que, no geral, o livro todo é quase como uma, tipo, o Art vai entrevistando o pai dele ao longo do livro e também ele vai ilustrando. Ele representa os judeus como ratos e os nazistas alemães como gatos, exatamente para fazer essa analogia de que o gato caça o rato. E eu acho isso muito criativo. E essa HQ é incrível, ele lê ela bem rapidinho. Eu acho que o bom das HQs é que você lê elas rápido. E no geral, tipo assim, marcante, tem, tipo assim, mostra realmente o horror que era o Holocausto, a perseguição aos judeus, todas as condições que eles passavam. E eu acho que se você não quer ter uma leitura tão pesada, tipo, ao invés de ser tudo por escrito, porque a HQ, ela deixa a leitura um pouco mais leve. Claro que é um tema sério, mas ainda deixa, sim, mais leve. Então eu recomendo muito que vocês leiam, tá? E para finalizar essas medidas que foram propostas pelo Hitler, também tem a guerra de caráter ideológico. A guerra de caráter ideológico defende que a Alemanha devia promover uma guerra como uma forma de vingança e de autodefesa contra toda a opressão que ela sofreu pelos inimigos durante a Primeira Guerra e após por meio do Tratado de Versalhes. A gente já consegue ver que os alemães, eles queriam guerra. Agora, como que eles iriam declará-la? Simples. Anteriormente, a Alemanha havia assinado com a Inglaterra e com a França o Tratado de Munique, que definia uma região específica que a Alemanha só podia anexar até lá e depois não podia mais avançar no território. Aí a Alemanha decidiu começar a pôr em prática o espaço vital, começou a ir mais para o leste europeu, começou a expandir mais pela Europa. E aí ela anexou primeiro a Áustria, que era uma região já bem popular entre os nazistas, já tinham vários nazistas na Áustria, isso promoveu também mais humilhação judaica. Aí depois eles anexaram os Sudetos, era a região limite, eles só podiam ir até os Sudetos. Só que eles avançaram mais, foram para Boêmia e Morávia. Isso daí já descumpriram o Tratado de Munique. E isso já deixou a Inglaterra e a França meio desconfiadas, né? E aí houve a invasão da Polônia. E isso iniciou a guerra. Mas só vai ser pro próximo vídeo. Esperem até a próxima semana. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham entendido mais sobre o nazifascismo. Eu espero que vocês leiam, beleza? E um beijão, boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo que estiver assistindo em qualquer horário. E tchau!